Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos. Estamos no ar com mais um programa Mimimi Cultural. Hoje recebendo Maria Cristina dos Santos, uma empresária de sucesso de Porto Alegre, e o procurador do Estado, Jorge Terra. Maria Cristina, tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber que tu me explicasse, vocês têm várias atividades, um grupo de movimento social com várias atividades. Eu queria que tu me explicasse o que é Reafro. Bom, a Reafro é a Rede Brasil de Afroempreendedores. Sim. Né? A Reafro, ela nasceu, a Reafro Nacional, né, que é um movimento nacional, nasceu em dezembro de 2015, então é bem jovem, né, vamos fazer 4 anos, e essa Reafro Nacional, ela tem suas, vamos dizer assim, suas sedes em outros estados também. E aqui a gente tem a Reafro RS, né, que, na verdade, é a Associação Gaúcha de Afroempreendedores, Reafro RS, o nome. Quantos filiados tem? Nós estamos com 180 filiados. Está bem grande, né? Está bem grande. Que tipo de atividade vocês desenvolvem? Nós desenvolvemos atividades nessa área de empreendedorismo, né, de aceleração, de formação, né, de afroempreendedores, né, networks, mentoria, enfim, temos vários eventos e parceiros, né, com esse objetivo de acelerar, né, tendo como propósito, é um propósito assim bem grande, que é o empoderamento econômico mesmo da população negra. E se alguém quiser participar, como é que faz? Nós temos um e-mail, temos também um site. Né? Pode dar o e-mail. O e-mail é reafrors@gmail.com. Né? E o nosso site é reafrors.org. Sim. .org. Jorge, o que faz um procurador do Estado? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui contigo, com a Maria Cristina e com o teu público. Né? Um procurador do Estado, ele é um advogado do Estado. Ele defende os interesses do Estado, tanto quando o Estado é demandado em juízo ou fora dele, tanto quanto o Estado tem que ajuizar ação contra alguém. Né? Nós somos mais percebidos, digamos assim, quando estamos defendendo o Estado. Sim. Né? Mas nós temos um grande volume de ações que nós ajuizamos, por exemplo, quando as pessoas não pagam os impostos estaduais, né, ações fiscais. Sim. É uma grande parte do nosso trabalho. Mas nós estamos mudando o nosso perfil. Nós temos um centro de conciliação e mediação, por exemplo, né, que atende municípios, que já foi até objeto de uma ação, ou melhor, de uma negociação que envolveu um caso de racismo num programa de televisão, uma manifestação racista. Sim. Isso chegou até nós, foi levado ao centro de mediação, fizemos uma mediação com a rede, e isso gerou uma campanha publicitária pelos direitos humanos. Então, na verdade, nós estamos num processo de aprendizagem, de uma melhor forma de atuar. Nós sempre devemos deixar claro que nós somos procuradores do Estado. Sim, portanto, nós defendemos a estrutura estatal e também a cidadania. Nós não somos procuradores de governo. Né? Sim, Estado. Nós não somos daquele que, ocasionalmente, está no poder. Eu tenho conhecimento que tu fazes parte de um grupo da OAB de igualdade racial. Podia explicar melhor para a gente?
Sim, eu integro e presido a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB-RS. Sim. O objetivo não é, explico negativamente, né? Não é fazer uma revisão histórica, é encontrar, ou melhor, examinar a nossa situação hoje em diversos domínios, né? No mercado de trabalho, na educação, na segurança, no sistema de justiça, e buscar as raízes de uma escravidão que durou mais de 300 anos e de uma abolição que é recente, né? Eu sempre gosto de dizer, quando as pessoas dizem mas a escravidão já acabou há muito tempo, há 131 anos. Historicamente, não. Mas o fato é que a minha avó, por exemplo, eu sempre peço, quando a pessoa diz isso, eu digo, me diga em que ano nasceu sua avó. Né? Porque a minha avó é de 1910, o meu avô é de 1904. A abolição é de 1888. É algo muito próximo de nós, né? E pior do que ser algo próximo são as consequências. Nós, ao contrário de outros lugares, não realizamos um processo de justiça de transição, que seria verificar quais foram os danos causados, quais as pessoas que foram lesadas, quais as pessoas que causaram essas lesões, qual a forma de reparação, quais as mudanças institucionais que nós deveríamos fazer e, ao fim, conciliação. Isso foi feito em 2 lugares, tão somente, na África do Sul. Sim. E na Alemanha. Aqui, nós substituímos tudo que falei aqui por uma democracia racial. Eu passei 300 e poucos anos escravizando alguém e depois comecei a divulgar que a escravidão não foi tão rigorosa, que não foi tão violenta, que todos somos iguais, que vivemos em igualdade. Eu poderia dizer que isso é uma coisa do passado, mas não é, porque em 1965 a ONU criou uma convenção de combate a todas as formas de discriminação. Sim. O Brasil, por meio de seu ministro das Relações Exteriores, esteve presente e se manifestou no seguinte sentido: nós temos orgulho de ser o primeiro Estado a assinar essa declaração. Signatário. Mas nós não precisamos dela. Porque o Brasil seria um exemplo onde há uma harmonia entre as raças. Como foi no ano de 65, eu poderia dizer que era um governo militar que queria mostrar coesão, unidade nacional. Mas o fato é que o Brasil passou 30 anos nos documentos que tinha que apresentar, nos relatórios que tinha que apresentar para a ONU, 30 anos negando que houvesse desigualdade racial. Portanto, passou de 65 a 95. Somente parou de negar que existia desigualdade racial para a ONU quando o nosso presidente era um sociólogo, que já tinha feito numerosas pesquisas sobre isso. Fernando Henrique, ele não tinha como negar. Negar o passado dele, inclusive, né, de historiador, de sociólogo. Né? Exatamente. Então, foram 30 anos negando, e 30 anos que se completaram em 95. 95 é recente. É recente. Né? Recente. Maria Cristina, eu gostaria de saber como é que funciona o Afrotalking. O Afrotalk é um projeto da Reafro, né, que tem como objetivo reunir afroempreendedores num momento descontraído, assim, né, de troca de informações, de networking, né? E nesse projeto que acontece mensalmente no Vila Flores, aqui em Porto Alegre, nós trazemos empreendedores, afroempreendedores, né, que estejam estabelecidos, já têm uma trajetória para falar dos seus negócios. Também trazemos, vamos dizer assim, celebridades, né, negras, para falar de algum tema, né? Nós já trouxemos a juíza Karen, o Márcio Chagas, enfim, esses foram os últimos. Estamos trazendo a Vera Daisy no próximo encontro, que fala um pouco da sua trajetória na sociedade, ou um tema específico. Além disso, a gente sempre tem um afroempreendedor ou empreendedora que fala sobre o Black Money, né?
Enfim, é um momento assim em que os participantes falam um pouco também dos seus negócios. Num pitch de negócio, apresentam seus negócios. Tem um momento cultural também, né? E um momento de que se fala um pouco sobre ancestralidade, sobre a importância, né, de crenças limitantes muito presente na vida de nós negros nessa área de empreendedorismo. Quais seriam os contatos do Afrotalk? O Afrotalk tem o seu telefone, também o 985857880. Né? Repete bem devagarinho. 985857880. Sim. Tem a sua página também no Facebook, né? E pode vir também através do próprio e-mail da Reafro, rs@gmail.com. Ótimo. Jorge, e como seria assim? Como é que as pessoas participam dessa comissão? Você se reúne qual é a periodicidade e tudo? Na verdade, as pessoas são convidadas. Convidadas. Né? Convidadas a participar. E a nossa comissão ela tem uma particularidade, que a maior parte dos integrantes não são advogados. Nós temos historiadores, antropólogos, ativistas, professoras e também advogados. Né? Nós, na verdade, estamos num processo de conhecimento no sentido de saber exatamente qual era o nosso trabalho. Nosso trabalho era um trabalho de revisão histórica, nosso trabalho era um trabalho de ativismo, ou era um trabalho de pesquisa acadêmica. Sim. Né? Nós, então, agora chegamos ao ponto, né, que entendemos que é tudo isso, né, e mais um trabalho político. Sim. Porque o nosso objetivo é constituir um relatório. Primeiro, uma tese jurídica que justifique a reparação com base em evidências, né, com base nos fatos históricos, com base na realidade social, com base nos dados econômicos. Nós temos, e não é novidade para ninguém, diferenças de empregabilidade, diferenças de níveis salariais, de condições de emprego, de morte, né, de saúde. Esses dados eles não são desconhecidos de nenhum adolescente. Sim. Minimamente informado. O que a nossa caminhada é fazer como nós conseguimos fazer com que essa situação chegue na centralidade. Nossos assuntos sempre são periféricos. Sim. Né? Nossos assuntos, e inclusive as estruturas para combater a discriminação, são estruturas periféricas. Né? A secretaria, onde há coordenadoria, por exemplo, existe o coordenador e um estagiário, ou o coordenador e um estagiário dividido com outros setores. Sim. Né? Onde a CEPIR, por exemplo, já foi uma secretaria autônoma, agora está dentro de um ministério. Quando ela era uma secretaria autônoma, em 2010, por exemplo, o orçamento dela era 29% do que era o orçamento da Secretaria dos Direitos Humanos e era 62% do que era da Secretaria para a Promoção de Políticas para a Mulher. Né? Nós tivemos um ministério que era composto por 29 pessoas, tanto como ministérios, propriamente dito, ou secretarias com status de ministério. Dessas 29 pessoas, havia uma pessoa negra, e era na secretaria, era na CEPIR. Sim. Porque não poderia ser diferente. Talvez até pudesse, se pudesse ser, talvez não tivesse nenhuma pessoa negra. Nesse mesmo governo, nós tínhamos, no segundo escalão, 8 pessoas negras. Então, as nossas demandas, elas não conseguem chegar onde se definem os problemas, onde se definem as medidas que vão ser tomadas, onde se define a alocação de recursos. Né? Esse é um problema nosso. E esse é um desafio da comissão. Por intermédio a comissão existe há quanto tempo? Ela é de 2015. Ela é a primeira, na verdade. Nós somos a primeira seccional que criou uma comissão. Sim. A primeira foi a nacional e, logo em seguida,
na mesma semana, foi criada a Gaúcha, né? E nós entendemos agora que nós, até para que termos legitimidade, nós temos que conversar com as pessoas, conversar com as instituições. Por isso, é uma caminhada que temos feito ao longo desse tempo. E o que as pessoas podem participar, as que não sejam membros, elas podem participar dos nossos eventos. Agora, por exemplo, nós estamos tendo um evento na Câmara dos Vereadores. Começamos por Caxias do Sul, e agora, até o dia 17 de setembro, nós estaremos na Câmara dos Vereadores, inclusive hoje à noite, e amanhã e depois de amanhã, onde há uma série de palestras, haverá uma roda de conversa e há uma exposição sobre o negro na Alemanha nazista. Ah, sim, eu vi. Interessante. Né? Então, esse é um trabalho. Nós já fizemos seminários, já fizemos rodas de conversa, temos um grupo de estudos. Né? Então, nós não nos achamos os donos da verdade. Pelo contrário, nós aprendemos que a diferença de opinião é que vai nos fazer crescer e ver coisas que nós não vimos, né? Ver por olhos que nós não tivemos, né? Chegar a lugares onde nós naturalmente não conseguiríamos chegar. As pessoas podem ter plena abertura conosco, né? Nós temos um perfil no Facebook, que é o da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Como da é o nome OBRF. do perfil? Comissão da Verdade, Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, da OABRS. Aliás, essa exposição veio para o Rio Grande do Sul. Através de vocês. Sim, por conta de que o diretor do Museu do Holocausto, ao ver uma publicação nossa, mandou uma mensagem e começamos a conversar. Vai ter dia 17 essa exposição, né? Até o dia 17 de setembro. Começou no dia 27 de agosto e vai até 17 de setembro. E antes ficou em torno de 10 dias em Caxias do Sul. Eu estou muito curiosa para assistir essa exposição. Quero ver se eu vou, porque é um tema que eu nunca dei conta. Não tinha sido abordado ainda. Que, na verdade, a gente sabe pouco sobre o Holocausto. Né? Primeiro, porque a gente faz ligação exclusivamente com a Segunda Guerra Mundial. E não é verdade. O Holocausto, ou Shoah, começou 3 anos antes. Começou 6 anos antes. A guerra é de 1939 e o Holocausto começou em 1933. E por isso, inclusive, nós convidamos para integrar a nossa comissão um professor de História Judaica, por conta de que há muitas semelhanças na nossa caminhada com a comunidade judaica. Nós temos estratégias para aprender com a comunidade judaica e também algumas coisas para também ensinar. A ligação que faço maior é que, nesse período de 6 anos, os judeus estavam sofrendo expropriação, estavam morrendo, não só os judeus, como gays, pessoas com deficiência, negros, ciganos, né? E nesse período de 6 anos havia um quase silêncio sobre essa realidade. O que se pode uma comparação que se pode fazer é com a morte de jovens negros, né? Não há. Está acontecendo. Está acontecendo. Nós não estamos em guerra. Foi feito um levantamento dos 12 maiores conflitos do mundo e nenhum chega ao número de mortes de jovens aí em geral que nós temos. E muitos deles não chegam ao número de jovens negros, mortes anuais. Desculpe. Nenhum desses conflitos chega ao número de mortes anuais igual ao número de mortes anuais que nós temos de jovens brancos e negros ou de jovens negros, né? E então nós temos muito a trocar. Nós entendemos que o problema racial não é um problema do negro ou de quem não é negro. É um problema que a sociedade tem que enfrentar. Assim como tem que enfrentar a LGBTfobia, assim como tem que enfrentar a homofobia, a gordofobia, né? Todos os nossos preconceitos, eles são reforçados diariamente, né? Quando nós reforçamos muito a questão estética, né? Nós falamos muito de padrão estético, nós não estamos tão somente alijando desse campo os negros. Nós estamos alijando quem tem mais peso, quem tem mais idade, né? Então, nós entendemos que a nossa reação ao que nós consideramos como estrutural
tem que ser também uma reação estrutural. Sim. Né? Eu costumo brincar que a gente se imaginando que a gente tem uma excelente política da educação, que a política seja o Pelé. Mas se a gente colocar o Pelé contra os 10 piores jogadores que nós vimos, o Pelé não vai ganhar. A gente, normalmente, quando fala de alguma questão racial, por exemplo, sempre diz, mas a educação, a educação. A gente coloca um peso tão grande para a educação que a educação não consegue suportar isso. A educação, ela vai trabalhar junto com o mercado de trabalho, né? Ela vai trabalhar junto com a relação que nós temos dentro das nossas casas, dentro das instituições, dentro da PGE, né? Dentro do judiciário. Isoladamente, a educação não vai resolver todos os problemas. O que está nos faltando é encontrar pautas únicas. Né? Nós não conseguimos trabalhar em conjunto. Enquanto a gente não conseguir trabalhar em conjunto, é alguém fazendo um esforço aqui, outro fazendo um esforço ali, e um sistema todo engolindo a todos. Né? Pois eu gostaria de saber, Maria Cristina, assim, essa ação do sopapo poético, que está sendo uma revelação para a nossa sociedade, né? Ao tipo de aceitação que o público está tendo em relação ao sopapo, né? O Sopapo Poético é um projeto da Associação Negra de Cultura, que eu também faço parte do conselho, né? E ele nasceu em 2012, numa tentativa realmente de trazer a literatura, de dar visibilidade à literatura negra, né? Sim. E a associação teve vários parceiros, né? Amigos, né, como Vera Lopes, Gessé Oliveira, enfim, muitas pessoas assim, nos auxiliaram nessa caminhada. E nós não temos, né, um espaço para dar visibilidade a essa literatura. Não tínhamos, né, para trazer. E também formar plateia para esse tipo de evento e trazer novos escritores, poetas, aquele pessoal que faz a sua poesia e deixa lá na gaveta, né? E o Sopapo dá esse espaço acolhedor e seguro para que as pessoas possam fazê-lo, né? Então, ali nasceram muitos poetas e outros que já tinham uma certa visibilidade, tiveram a sua produção, né, reforçada, né, como a Lilian Rocha é uma delas, e temos lá a Fátima, a Fátima que a Delma, né? Enfim, a Delma já era uma pessoa conhecida, mas nós não sabíamos desse potencial da Delma, né, como compositora, como poeta de importantes músicas e parcerias no Rio Grande do Sul, que mesmo entre nós negros a gente não tinha esse conhecimento, né? E hoje a gente vê uma meninada, os slams, e eu acho que o Sopapo é essa integração do vamos dizer assim, do velho e do novo, no velho no bom sentido, de conhecimento, de sabedoria, né? Essa interlocução, né? Então, isso é ótimo, deu uma força. Então, quando tu vai ao Sopapo, tu vai encontrar criança, né, de 2 aninhos, 3, até pessoas de 80. Né? Uma das nossas convidadas, que foi o ano passado, a dona Maria José, com 98 anos. Né? E esse penúltimo a gente trouxe a Agnes, né, que não tem 30, tem 20 e poucos anos, né? Então esse interagir assim, né, com a ancestralidade, com o conhecimento, um lugar seguro onde as pessoas podem dizer, né, o que desejam através da música, da literatura, da dança, num ambiente seguro, acolhedor, isso foi muito importante. E muitas escolas vão até o Sopapo, então, e nós também vamos até as escolas. Então, eu acho muito importante, muita gente nova está trazendo esses talentos, né, nessa área cultural. Jorge, assim, como é que a pessoa se engaja nessa comissão? Como é que ela pode participar? Em que termos a sociedade civil pode participar? Bom, nós agora, nesse momento, nós estamos na construção do nosso relatório.
E então algumas pessoas que não integram a comissão foram convidadas para escreverem artigos que vão compor esse relatório. É uma forma de participação. Outra forma de participação é por meio do nosso grupo de estudos, né, que é acessível por esse perfil do Facebook que já referi. Outro é participar das nossas atividades. Nós estamos com essa atividade, teremos que é aberta a todos na Câmara de Vereadores. Essa hoje, amanhã e depois de amanhã. Na verdade, é o seguinte, é uma exposição que começou no dia 27 e irá até o dia 17 de setembro, 27 de agosto e 27 de setembro. E tem várias atividades paralelas à noite. Então, hoje, nós teremos uma palestra sobre o Holocausto, sobre a importância de se falar do Holocausto, e também sobre o negro no Holocausto, né, porque virá o diretor do Museu do Holocausto, que constituiu a pesquisa e realizou a exposição, ele estará aqui hoje. Amanhã nós falaremos sobre educação, ou seja, uma educação antirracista e uma educação, o ensino jurídico também e racismo, né? Nós passamos pela faculdade sem falar sobre racismo, né? Verdade. Eu ainda sou mais velho do que os outros, né? Mas mesmo as pessoas mais jovens não falam sobre racismo. Quando falam de igualdade, de princípio de igualdade, não falam sobre racismo. Quando falam de direito constitucional, não falam de ações afirmativas, de diminuição de desigualdades, né? Aliás, a gente lê muito mal a Constituição. Por conta das pesquisas que fiz, comecei a reler constituições anteriores, né? E descobri coisas sobre as quais nunca tinha tratado, né? Eu desconhecia que nós tínhamos disposições eugênicas na Constituição, né? E a Constituição de 34, por exemplo, é tida como uma Constituição revolucionária por conta de que é quando a mulher começa a ter o direito ao voto. Sim. Mas é a mesma Constituição que tem um dispositivo que determina que a União, os estados e os municípios estimularão a educação eugênica. Na de 37 também tem disposições eugênicas. Só que nós vamos ver comentários da Constituição, comentários recentes ou comentários lá do passado, em que os doutrinadores não falam nada sobre isso, né? Bom, mas voltando. Então, hoje nós falaremos sobre educação. No dia 4 falaremos sobre educação. No dia 5, nós teremos um professor de História Judaica e um professor, o professor Jorge Eusébio Assunção, que falará sobre a invisibilidade da história negra. Então, no paralelo entre a história judaica e a história negra. E, mais adiante, teremos outros eventos, teremos uma roda de conversa, teremos conversas sobre políticas públicas que eu pretendo estabelecer. Então, são várias coisas que a gente pretende. Mas, se a gente fizer isso, se a gente se preparar, se a gente se mobilizar pessoas para irem lá falar. Mas se nós não comparecermos, de nada isso valeu. Claro. Né? Então, esperamos que as pessoas compareçam, e não só compareçam, como participem. E uma coisa que, se tu me permite, sim, que é pouco tratada, por isso que falei que não adianta a gente ter uma excelente política e outras não serem tão boas ou inexistirem. É uma coisa que é pouquíssimo tratada, inclusive internacionalmente é pouco tratada, que é a questão da intergeracionalidade, né? Ou seja, eu sofri uma discriminação na escola. Essa discriminação prejudicou a minha formação educacional. Em tendo uma formação educacional com déficit, eu tenho dificuldade de ter uma boa colocação no mercado. Portanto, eu serei ou um desempregado, ou terei que ir para a economia informal, ou um empregado com uma baixa remuneração. Portanto, os meus descendentes, ou, no caso, meus filhos, eu não terei condições de dar uma boa condição ao meu filho. Portanto, aquela discriminação que começou na escola, ela já migrou para o mercado de trabalho e ela já migrou de uma geração para outra. Prejudicando, né? Tudo, né? Exatamente. Por isso que digo, e já é algo que eu já aprendi com todo esse processo,
que a gente tem que ter uma preocupação com intergeracionalidade e com uma outra questão, que discriminação gera discriminação, que desigualdade gera desigualdade. Na medida em que como nesse exemplo que referi, eu tive discriminação na escola, no mercado de trabalho, portanto, sou pobre. E aí as pessoas fazem relação direta entre, não, ele é pobre porque ele é negro. Sim. Né? E daí as discriminações e as desigualdades vão se sucedendo e se reforçando. Né? Então, o nosso trabalho tem sido de combater ponto a ponto. Né? Nós tivemos eixos relacionados à cultura, relacionados à educação, relacionados ao mercado de trabalho, relacionados ao sistema de justiça, ao sistema de segurança. Não é novidade para ninguém que os negros sofrem mais abordagens policiais, que são mais presos, têm mais encarceramento. E isso não é um movimento brasileiro, não é uma realidade brasileira. Esse é um movimento mundial, né? E alguns lugares estão tomando algumas iniciativas. Outros lugares, como os nossos, nada acontece. A gente fica sabendo, né? Mas a gente imagina que pessoas abnegadas vão conseguir resolver o problema. Vão imaginar que a professora tal, porque ela faz um trabalho tal, que ela vai conseguir resolver o problema da educação. É uma questão muito pontual. Né? Eu queria pegar um ganchinho, posso? Duas coisas. Primeiro é parabenizar o Dr. Terra e toda a comissão por esse evento maravilhoso. Né? Obrigado. Não tive a possibilidade ainda de ir, mas dia 4 ou 5 eu vou estar lá. Provavelmente no dia 5, porque eu sou uma fã do professor, né, que vai ser o palestrante. Mas também falar essa coisa quando esse tema do Holocausto, desse caminho que algumas vezes se cruzam entre a população negra e a população judaica, né? E aí o Dr. Terra fala dessa coisa que vem da infância, do estudo até chegar, né, das possibilidades, da importância de acesso, né? E quando a gente fala do empreendedorismo, a gente vê isso muito forte, porque o negro normalmente ele empreende por necessidade, né? Não que os outros não empreendam, mas normalmente os outros têm um pai ou uma mãe que já estão, né, que já tiveram a sua loja, a sua empresa, e o filho vai assumindo. Nós entramos no empreendedorismo por necessidade, a grande maioria, né? E não tinha esse nome, mas nós viemos para o Brasil. O principal objetivo que nós fomos sequestrados de África para ser escravizados foi para o trabalho. Esse foi o objetivo, né? Trazer pessoas para o trabalho escravo. E, após a abolição, a maioria das mulheres negras foram as primeiras empreendedoras. Não tinha esse nome, né? Sim. Não tinha esse nome. E as mulheres vão vender seus quitutes. Aqui, como a gente tem a Praça da Alfândega, né, que era o Largo das Quitandeiras e tudo mais. Quem não teve uma avó que lavava a roupa para fora, né, que passava, enfim. Eu morei na colônia africana e em cima era a 24 e a Independência, onde moravam o povo mais abastado, branco e rico, e a gente morava ali na parte de baixo, Cassimiro de Abreu, né, Miguel Tortes, hoje, e eram negros que trabalhavam para essas famílias, né? Minha avó era uma delas. E a mulher negra tem essa força. E, pós-abolição, era ela que conseguia trabalhar. Sim. A maioria dos homens não eram aceitos, né? Então, essa coisa empreendedora, a gente traz ela muito conosco desde os nossos antepassados. Mas muita crença, às vezes, nos leva a não ter sucesso nesses empreendimentos, né? Porque é nos colocado que dinheiro não é bom, é uma coisa suja, uma coisa judaico-cristã, assim, né? Eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Eu não tenho condições suficientes. Então, trabalhar essas crenças também é uma coisa importante, assim, de que tu pode, porque durante mais de 300 anos foi dito, não,
tu é feio, tu não pode, tu é burro, tu não... Enfim, e isso... como fica no imaginário. Fica no imaginário, né? E dificulta tu trabalhar essas ações. Então, trabalhar muito isso da ancestralidade, do teu potencial, também é importante para o sucesso do empreendimento, né? Que tu podes ir além, sim. Então, criar esse ambiente de pertencimento, já que hoje nós somos a maioria dos micro e pequenos empresários no Brasil, esses espaços de poder, de capacitação, de formação entre nós é muito importante, né? Nós temos o SEBRAE, que já foi várias vezes, inclusive no projeto que gerou a Reafro, foi nosso parceiro, mas dificilmente vai ter esse olhar, né, de histórico e de crença. Na verdade, o SEBRAE passou a saber de quanto nós éramos a partir desse projeto, porque o SEBRAE não tinha ideia de quantos empreendedores negros tinham no Brasil, né? E isso aí eu acho que foi um dos grandes ganhos daquela parceria, né? Nós sabemos quem nós somos, o quanto nós gastamos, mais de R$ 1,5 trilhão de reais em 2017. Então, é um povo que consome muito. E essa faixa do mercado as pessoas estão observando, estão vendo. As grandes empresas, os grandes empresários estão dando um olhar especial e nós temos que também avançar nessa área, né? Porque hoje, realmente, aquele trabalho que tínhamos antigamente não vai existir mais, né? Aquele é o concurso estabilizado, como alguns dos nossos pais e alguns de nós, né, conseguimos. Muitos dos nossos filhos não vão conseguir, porque esse perfil, né, do mercado está se alterando. Jorge, assim, como é que tu vês as políticas públicas para o negro? Com um pessimismo. Primeiro, eu só queria falar uma coisinha. A escravidão é um processo, ou a escravização, melhor dizendo, é um processo com efeito para os dois lados, né? Se para um lado ficou uma ideia de superioridade, sim, o outro lado, que foi o escravizado, precisa de um trabalho de autoestima, né? Um trabalho de autoestima, sempre a gente imaginando que não vai conseguir, que não é capaz, né? A gente vai encontrar vários momentos, inclusive até dentro das nossas famílias, de falas que vão espelhar isso, né? Então, a gente precisa realmente ter um trabalho diário de reforço. Me recordo que uma vez eu fui ao foro com 2 sobrinhas e mostrei por uma frestinha um juiz negro, que depois se tornou desembargador, que é o desembargador Sejalmo, né? Nenhuma delas é da área do direito, né? Uma é arquiteta, outra é economista e administradora, mas saber que é possível, saber que alguém chegou, isso é muito importante na trajetória das pessoas, né? E a gente também tem que ter ciência de que também representa isso para as pessoas. E quando a gente está muita gente se espelha em ti. Exatamente. E também em vocês duas aqui, né? Então, a gente tem que ter bem ciência de que, quando está nos lugares, a gente não está por nós mesmos, nós não estamos só pela nossa família, nós estamos por muita gente, né? É um coletivo, né? Mas com relação às políticas públicas, a minha visão é baseada em evidências, né? Nós temos levantamentos do IBGE, do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos levantamentos da ONU, dando conta de que que os negros estão em situação de desvantagem em numerosos campos, né? Bom, mas existe uma forma técnica de constituir uma política pública? Existe, né? O primeiro passo é definir um problema. E o segundo passo, quando eu estou falando, a gente está falando em concepção de uma política pública, né? Depois vem a fase da implementação. Então, o primeiro passo é definir um problema. E o segundo passo é definir qual agenda. Ou seja, quando se define o problema, a gente verifica, olha,
isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Então, nós vamos verificar como é que nós vamos resolver esse problema. Que tipo de informação nós precisamos, quem nós vamos chamar, quem vão ser os nossos eventuais parceiros nessa mudança, quais vão ser os adversários, que tipo de argumentos nós vamos utilizar, que tipo de negociação vamos fazer, como vamos nos sobrepor a essas pessoas por meio da comunicação ou por meio da política. Isso é a definição de um problema. Depois, a definição da agenda política. É o gestor, nós levar para o gestor ou para o decisor que aquilo é importante. As nossas políticas públicas morrem nesses 2 primeiros momentos, que são os primeiros. Porque, na medida em que nós somos vistos não como cidadãos, mas como eleitores, só se lembram da gente quando o período está próximo do período de eleição. E nós somos os primeiros a sermos esquecidos. Quando são compostas as gestões, nós vamos ver várias gestões onde não há negros e não há mulheres negras, né? Mais do que não haver negros, não existem mulheres negras, né? Bom, e que tipo de mensagem eu estou... Aliás, até gestões que dizem que são favoráveis às ações afirmativas fazem isso, né? Num momento que não precisa de concurso, que é a mera escolha, sim, eles não escolhem. E justificam, não, a gente está em busca de alguém que ou alguém que represente qualidade e conhecimento. E, na verdade, ele reforça um estereótipo ao dizer que nós não temos médicos, que nós não temos advogados, que nós não temos professores, né? Bom, por isso que a minha visão é pessimista com relação às políticas públicas. Tenho estudado agora uma forma, é um desafio que eu me impus, né, de como as políticas públicas podem ser concebidas e implementadas de uma forma diferente. Sim, né? Qual seria? Esse é o meu desafio, né? Mas algumas coisas eu posso adiantar. Por exemplo, nós devemos ter uma política pública voltada que não se baseie em estímulos racionais. Nós devemos ter outros tipos de estímulo. Por exemplo, o que representa haver um integrante negro numa gestão pública? O secretário de Educação ser uma mulher negra é a mesma coisa que ser uma mulher branca? Acho que não. E por que não é a mesma coisa? Toda a vivência, né? Tá. E essa vivência, e também, além da vivência, são sinais que eu estou dando para a sociedade, para as professoras que estão vinculadas àquela secretaria. Eu estou dando para o empresário, né? Eu estou dando para o empresário, olha, eu, governador, para resolver esse problema da educação, que é um problema grave, eu escolhi uma mulher negra. Por que tu não pode escolher uma pessoa negra para ser chefe do teu setor de recursos humanos? Esse é um passo. 2. Existem algumas teorias, como a teoria do burocrata do nível de rua. O professor é um exemplo, o policial é um exemplo, e nós, como advogados, também somos exemplo. De nível de rua, porque nós somos no mesmo nível das pessoas da rua. Mas elas olham para nós e enxergam o Estado. A gente olha para uma professora do Estado e enxerga ali o Estado. Sim. Enxerga um policial militar e enxerga ali o Estado. Bom, mas o policial é um ser humano que também tem seus preconceitos, a professora e o advogado. Então, eu tenho que trabalhar com eles, porque, senão, não adianta eu criar políticas que, quando chegar lá na ponta, elas não vão acontecer por conta dos preconceitos de quem a está implantando. Uhum. Isso é uma coisa que é muito presente ainda no nosso dia a dia. Uma outra questão que falei é a questão da intergeracionalidade. Eu não posso imaginar, eu não posso pensar na minha gestão de 4 anos. Eu tenho que pensar que essas pessoas são pessoas que vêm sofrendo discriminação ao longo do tempo. Então, as minhas medidas têm que ser pensando numa intergeracionalidade. Um exemplo bem evidente para mim é a questão de políticas afirmativas no campo da educação, né? Que é até bem sucedida, mas poderia ser melhor. Sim. Né?
Até o quanto eu sei, não existe uma avaliação constante desse processo. Da onde que saem esses alunos cotistas, que vão para tanto sociais quanto raciais? Esses que são para o curso de ciências contábeis, por exemplo, eles são do Colégio Protásio Alves, que tem contabilidade, ou são de outra escola? Há um retorno da universidade para o ensino médio, dizendo, olha, agora existem cotas e eu não vejo alunos teus aqui. Sim. Mas existe uma outra escola de contabilidade, que tem curso de contabilidade, que está conseguindo colocar vários alunos aqui. Por que ela, lá naquela escola pública, consegue se fazer coisas que tu não consegue? Na verdade, então, haveria um melhoramento do processo. Isso eu não vejo acontecer. Eu queria até perguntar para o Jorge, por exemplo, o que eu vejo muito também nas políticas públicas e afirmativas, a Lei 10.639. Tá. Se a escola não cumpre esse papel, ela é penalizada de alguma forma ou não? Nada Fica acontece, na mesma, nada acontece. Só existe um... Desculpa, a senhora já concluiu? Não, porque assim, uma lei que não há uma penalização, se tu não cumpre, eu acho que ela, sabe, depende do diretor da escola, ou, enfim, ou do secretário, do ou da professora município, né? Ou eu digo assim, de implementar, porque às vezes na escola aquilo fica entregue à professora negra, que vai ter que fazer alguma coisa, e a escola não se responsabiliza, ou lá em novembro. Né? Então, assim, então não existe alguma punição, por exemplo, se aquela escola não está implementando aquela lei. Eu tinha curiosidade. Existe. De saber. Mas tem isso que faz parte da minha, não, que faz parte da minha tese, né? Que é a questão de que o seguinte, a visão que as pessoas têm, que a sociedade tem, do que representa o negro, do que o negro representa, é algo de menor valor. Portanto, tudo que tem a ver conosco é desconsiderado. E não estou exagerando. Uhum. Portanto, isso vale também para a lei. Quando a lei de combate ao racismo, a lei de combate ao racismo, do crime de racismo, ou a lei do Código Penal que prevê a injúria racial, 70% das pessoas que respondem por esses crimes são absolvidas. O novo Código de Processo Penal foi apresentado, só teve um artigo em que eles se esqueceram de botar a pena. Adivinha qual foi? Né? Políticas de saúde. Né? Eu trabalhei durante 7 anos com processo de saúde, 6 a 7 anos. Nunca vi discussão nenhuma com relação a isso. Né? Tem algumas pessoas, tanto quando se fala em saúde de população negra, a gente fala de uma pessoa no Estado, de uma no município, porque são pessoas fazendo alguma coisa, não é uma política. Sim, né? sim. A mesma coisa na educação. Não, mas tem a professora tal que faz tal e tal, tal, tal. Bom, nesse quadro... e outra, nós temos desde 1993 até 2018 dados da região metropolitana de Porto Alegre que demonstram diferenças salariais, diferenças de emprego e diferenças de condições de trabalho em razão da raça e do gênero das pessoas. Né? Bom, pesquisa feita por quem? Pela FEE, FEE. né? Pelo setor de pesquisa de emprego e desemprego. E são consolidados pelo DIESE esses dados em mais de 4 regiões metropolitanas. Né? E isso passa aos olhos das pessoas sem ser batido. A mesma coisa com relação... Eu prefiro, se a senhora me permite, eu prefiro dizer artigo 26A da LDB, da LDBEM, da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Primeiro, porque também ali existe... Quando eu falo 10.639, eu estou esquecendo da 11.645, que inclui a história e cultura indígena. E segundo, porque é muito mais grave, né? Quando eu digo que eu descumpro a lei mais importante da educação. Bom, o fato é que não tem nenhum órgão que fiscalize se a escola está cumprindo. Só existe, não é que não exista nenhum, só existe um no Brasil, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que já fez uma auditoria... Então,
Então, ele já fez uma pesquisa virtual, um questionário que eu integro um grupo, que é o GT26A, que criou um questionário que foi levado a todos os municípios. Somente 10 municípios não responderam, e não responder já é uma resposta, né? Então, ficou evidenciado que nenhum município cumpre. O Estado também não cumpre. Na medida que os municípios não cumprem e os estados não cumprem, eles não podem cobrar das instituições privadas, que seria obrigação deles, porque cada um deles capitaneia um sistema. E nós, como sociedade civil, podem fazer representação. Por exemplo, podem fazer representação junto ao Ministério Público, podem fazer representação junto à Procuradoria-Geral do Estado, podem fazer representação junto à Defensoria Pública. Mas isso... aqui não estou dizendo que não se deva fazer. Pelo contrário, o controle social deve ser feito. Não, eu quero dizer que essas instituições, eu imagino, porque já devem ter ouvido tantas vezes as pessoas falarem, que já sabem e poderiam ter tomado a iniciativa e não tomaram. E não tomaram, né? Bom, isso vale também para a minha instituição, né? A gente poderia ter cobrado das secretarias de Estado nesse período de 16 anos, né? Poderia ter cobrado a nossa secretaria. Lhe confesso que eu já fiz alguns movimentos de mandar ofício e tal, mas não foram suficientes, né? Acredito mais que o Tribunal de Contas, nesse trabalho que a gente tem feito desde 2012, tem condição de ter mais resultados. Bom, porque o Tribunal de Contas está interessado em fazer. Porque o Tribunal de Contas está se organizando para fazer. E o nosso trabalho é um trabalho de capacitação dos auditores, né? Então, e eles têm melhorado nisso. Então, primeiro foi feita uma virtual, depois foi feita uma in loco, agora vai ser feita uma nova in loco, e eles estão mais preparados para identificar o que se está havendo cumprimento ou não. E aqui é bom, se me permitem, dizer o que é cumprir a lei. Porque eu vejo muito desconhecimento. As pessoas geram uma expectativa tão grande com relação à lei, falam em universidade, porque na faculdade... Tá. Bom, primeiro, essa disposição ela obriga que as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio insiram, né, em 3 disciplinas preferenciais, mas não exclusivas, a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Bom, isso é o artigo 26A. Por que existe o artigo 26A? Porque o 26 não foi cumprido. Porque já estava lá, de outra forma, palavras. Já estava lá. Inclusive, na própria Constituição brasileira, já em 88, já tem uma disposição que determina que a história seja ministrada com base nos povos formadores e dando protagonismo a eles, né? Bom, mas o que é cumprir a lei? Primeiro, é mudar a documentação da escola, é o plano político-pedagógico, é o plano de ensino e é o plano de aula. Depois, capacitar professores e depois implementar isto. São esses 3 passos. Isso é cumprir a lei. Quando uma professora realiza uma atividade e ela ensina alguma coisa da cultura negra, é uma atividade individual, uma iniciativa individual. Isso não é cumprir a lei. Bom, mas como é que a gente cumpre se a gente não muda, se as graduações não mudam? Sim, sim. Né? As licenciaturas saem sem conhecimento para fazer isso. Então, esse é o segundo passo. Ou melhor, deveria ter sido o primeiro passo lá quando da concepção da política pública, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que tu te despedisse com uma mensagem. Eu primeiro quero convidar todos. Estou muito feliz que tem tido muitos eventos, né, negros em Porto Alegre. Isso é ótimo. Por outro lado, a gente fica dividido, porque a gente gostaria de ir a todos. Mas hoje nós temos o Sopapo Poético, uma edição especial, lá no Centro Cultural da URGS, na Sala IP, a partir das 18h30, com a apresentação de mestrandos e doutorandos, vão apresentar suas teses.
teses baseadas no sopapo poético. Então, nós vamos ter a Thais Min, que vai falar sobre psicanálise, a Lise falando sobre psicologia, a Pamela, que já é mestranda, né? Fez essa tese agora, no mês passado, falando sobre educação, e olha, esqueci o nome dele, que vai falar sobre etnomúsica, né? Sim. Então, estar na universidade, estar no meio acadêmico também é um espaço de poder importante para nós, e a gente espera todos lá hoje prestigiando o sopapo poético na academia. Obrigada pelo convite. Jorge, primeiro, lamentar que o programa está acabando. Segundo, agradecer o teu convite e a oportunidade de estar aqui com a Maria Cristina. E reforçando o convite para que as pessoas passem lá pela Câmara dos Vereadores. A casa é nossa, né? É uma casa da cidadania, muito embora pouco ocupada pelos negros, mas pelo contrário, é mais um motivo de reflexão, quando nós estivermos lá, de reflexão de que é um espaço que deve ser ocupado. E então, para que olhem, vejam, vocês vão ver até gente conhecida, Leopoldo Senghor, por exemplo, é alguém que era muito falado aqui. Sim. Na década de 70, sim. Por exemplo. Tem lá um banner que fala da história dele, da relação dele com esse episódio desse período nazista. Ele esteve preso, inclusive, né? Então, eu gostaria que todas as pessoas fossem lá, aproveitassem, participassem das atividades paralelas. Hoje teremos o diretor do Museu do Holocausto, amanhã a professora Petronília, que é muito conhecida, ótimo. Professora Patrícia Pereira, professora Vera Neuza. No dia seguinte, no dia 5, teremos o professor Hilton Gitz, que fala da história judaica, que também é membro da Comissão da Verdade, e o professor Jorge Eusébio, que também é membro da Comissão da Verdade. E os outros eventos, pelo nosso perfil, as pessoas vão poder ver, porque vai até 17 de setembro. Muito obrigado. Eu só queria dizer que é Pedro Rosa Acosta que vai falar sobre etnomúsica. Desculpa, Pedro, esqueci o nome. Nós estamos finalizando o programa Mímica Cultural. A semana que vem teremos o fotógrafo Jorge Aguiar e a artista plástica Zorávia Betiol. Muito obrigada a todos e um bom dia. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.